27 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Esqueci de tirar óculos, agora vai de óculos mesmo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa quarta-feira, chovendo, garoando, fria, chata, mas sempre com assuntos quentes aqui para vocês. Por isso que eu disse que já flopou, já entrou água nesta pastelaria suprema de investiga aqui, investiga ali, chama aqui, 48 horas ali, 72 lá, e no final da história, o ministro não estava lá. Claro, os advogados de Jair Bolsonaro queriam entregar em mãos, né, a explicação do porquê que ele foi lá na embaixada, só que o judiciário já está em recesso, porque essa é uma semana de feriado, assim como o legislativo também, ninguém mais está trabalhando. Esta é a maravilha dos nossos servidores públicos. Mas o que de fato importa é que já entrou água nessa suposta procura por asilo político na Embaixada da Hungria. Conforme aí informações da própria esquerda, Daniela Lima, Helena Cantanhede, blá 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 blá, Metrópolis, Folha e outras porcarias que estão por aí, porque são muitas. O próprio Supremo está vendo a atitude do ex-presidente em dormir na embaixada de outro país como uma provocação, principalmente pelo fato das imagens internas terem vazado para o The New York Times, como eu disse no vídeo de ontem. E isto ninguém explicou até agora. Parece que ninguém quer meter a mão nesse vespeiro, porque pode dar chabu. Eis que de repente a Hungria resolva querer explicações do porquê o New York Times estava bisbilhotando lá dentro. Então, deixa quieto que é melhor. Até porque, cá entre nós, né? Que nem eu disse no vídeo de ontem, antes de entrar na embaixada, o presidente já tinha anunciado que iria participar daquela festa no dia 25 de fevereiro, lá na Paulista. Segunda coisa, esse vídeo que de uma certa forma compromete a estabilidade, a segurança dentro de uma embaixada lá em Brasília. E terceiro, porque não é crime, como já foi falado, um presidente entrar numa embaixada. Não existe cometimento de crime algum, muito pelo contrário. Então a notícia acabou flopando, né? Mas a notícia que foi manchete e também foi dada com ênfase aí pelo consórcio foi a de que a Polícia Federal concluiu aquele inquérito e não indiciou o ex-presidente por importunação de baleia ou da baleia jubarte lá no litoral de São Paulo. O inquérito já está com o Ministério Público Federal, que tem agora 3 opções: pedir o arquivamento, né? Oferecer denúncia ou pedir mais diligências. Claro que ninguém vai mais atrás disso. Isso era assunto só para criar tumulto, narrativas, blá blá blá, perda de tempo. Claro que isso vai ser arquivado, pois seria notoriamente patético por parte dos órgãos continuarem com esse faz de conta de que procuram por justiça nos acontecimentos dos fatos. Contra o ex-presidente, desde o início que se vê é perseguição pura, por tentar, sem sucesso, arranhar a popularidade do mito. O que diversas autoridades querem é tirar o direito e a liberdade dos conservadores de se manifestarem de forma natural, tentando lutar por causas que são caras a nós, conservadores, como pátria, família, religião e etc e tal. Para nos aniquilar e tirar nossos direitos, eles atacam justamente aquele que pode e tem o poder de nortear os nossos caminhos, que é o ex-presidente do Brasil. Mas olhando por um outro ângulo, quando falamos de direitos e liberdades, engana-se quem acredita que a esquerda brasileira, e mundial também, é contra a liberdade, é contra o direito de ir e vir, e principalmente engana-se quem acha que o atual mandante brasileiro também seja contra essas necessidades básicas da existência do ser humano.
É verdade, eu vou explicar. O que de fato eles são contra é que esses direitos sejam ofertados à população em geral, pois na visão deles, somente eles podem usufruir desse privilégio e ainda por cima sustentados com o dinheiro público, do qual podem se lambuzar com cardápios caros, viagens espetaculares, sombra e água fresca. Quem não viu ontem a duplinha lá no Amazonas? O casal Esbanja também estava lá, né? O Macron, Emmanuel Macron, de mãozinhas dadas com o mandante, hein? Saltitante no meio da mata. Quem não viu isso? A primeira-dama tomando suco. E vocês acham que eles foram navegar no Amazonas em uma canoa? Em uma barca qualquer? Não, estavam dentro de um luxuoso iate. Claro, para que passar vontade, não é isso? Mas o que vemos hoje no Brasil e no mundo, meus amigos, nada mais é do que a exacerbação dessa política repressiva e repressora, lutando por tornar a humanidade refém de uma doutrina cruel e dominadora, diga-se de passagem, e por isso mesmo, nunca antes na civilização humana se viu algo desse tipo. Ações tão duras, ditatoriais, que ameaçam a humanidade de uma forma geral, ameaça fazer ruir, romper a civilização humana, por culpa desses que acreditam ter o poder de decidir sobre o direito alheio. As leis nunca foram feitas para beneficiar ninguém, mas sim para estabelecer critérios e responsabilidades para todos, para ditar quais são os limites de cada um, sem que alguém precise de forma monocrática decidir por todos. Que é o que tem acontecido, vocês sabem do que eu estou falando. Estabelecer regulação de mídias sociais e definir quem é extremista, A ou B, não faz parte de regra alguma, de nenhuma lei estabelecida nas constituições do mundo afora. E, portanto, não pode haver aí meia dúzia de pessoas querendo determinar o rumo da liberdade do povo. É por esse motivo que a civilização está a um passo de romper ou de ruir os conceitos sociais e voltar a agir como se estivéssemos na Idade da Pedra, agindo como verdadeiros trogloditas. Quem sabe no futuro próximo não seja isso que nós vamos... Nós não, eu não vou estar lá mais, né? Mas quem é que sabe como ficará a humanidade? Até porque os seres humanos serão totalmente substituídos por robôs, por máquinas, pela inteligência artificial. E o que farão os humanos? Não? Esse conceito de autoritarismo fez, por exemplo, que um líder incontestável em nosso Brasil estivesse sendo moralmente caçado, desde que ousou buscar o direito de se eleger presidente em 2018. E como não bastasse isto, ainda querem limitar seus passos, proibindo-o de encontrar A ou B, aqui ou lá, de falar isto ou aquilo, como se esse fosse um autoritarismo racional e socialmente bem visto pela sociedade brasileira. Claro que não é, todos nós percebemos isto, vemos e não gostamos, diga-se de passagem. Mas existe por parte de integrantes aí do Partido Liberal, partido do ex-presidente, a ideia de que dois motivos poderiam levar aquele ministro da mais alta corte a atuar para prender o ex-presidente antes do início dos pleitos municipais de outubro próximo. Como todos sabem, o início de campanha para o próximo pleito, em outubro, começa em agosto, para as devidas campanhas políticas. E por esse motivo, possivelmente aquele ministro poderia delimitar o mês de julho como o mês para decretar uma
prisão preventiva, por exemplo, do ex-presidente da República. O primeiro motivo é que, caso exista motivos certos e comprovados de que o ex-presidente deva receber voz de prisão, isso não deveria ser depois de julho, pois poderia ficar interpretada aí como uma perseguição política e com intenções de interferir eleitoralmente, mas principalmente poderia também turbinar políticos do Partido Liberal. Claro, prendem o ex-presidente, isso turbina a eleição de parlamentares do PL. O segundo motivo vem lá da terra do tio Sam, como eu já falei no vídeo de ontem, e tem nome: Donald Trump. Segundo aliados do ex-presidente, com a possível vitória de Donald Trump na eleição à presidência americana, fato que deverá ocorrer agora em novembro, enfraqueceriam as chances de se decretar a prisão do maior líder brasileiro. Segundo os parlamentares do PL, uma eventual prisão ficaria mais difícil com a presença de um líder do calibre de Donald Trump na presidência da maior potência mundial. Por esse motivo, por essa ótica, o fator Trump também poderia acelerar o rumo das investigações, por mais enfraquecidas que sejam, contra o ex-presidente. Fora isso, a esquerda em geral, incluindo inclusive membros do judiciário, precisa agir de forma com que as notícias jurídicas contra o ex-presidente ocupem as manchetes de jornais para esconder o fato que mais assombra as narrativas do atual governo. Como, por exemplo, o desfecho das investigações da morte da vereadora Marielle, vereadora do PSOL. Certamente sobraram dúvidas como de forma estranha o prisioneiro delatou agora o que poderia ter delatado meses ou anos atrás. Rony Lessa já está preso por muito tempo e já poderia ter feito a delação. Por que foi feita somente agora? E tem mais. Uma reportagem da CNN Brasil diz que uma fonte afirmou que, lendo o relatório das investigações sobre o caso da vereadora, vê-se que não há fatos que comprovem a versão de Rony Lessa, o assassino confesso, na participação do delegado Rivaldo Barbosa, que é o ex-chefe da Polícia Civil na época do crime. Não há comprovação de pagamento ou reuniões feitas, e nem de encontros entre Rivaldo com Rony Lessa para definir estratégia da ação que culminaria com o assassinato da vereadora. Ou seja, a única coisa que existe são as palavras de Rony Lessa, mas não tem material comprobatório. Coisas que parece que já foi até dita por um certo tenente-coronel que foi ajudante de ordens do ex-presidente. Verdade é que não existe no relatório nenhum fato que comprove o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa, não é isso? Rivaldo, com o planejamento das mortes. Isso é muito sério. Por que foi aceita então uma delação desse jeito? Por qual motivo? A fonte que conversou com a CNN não apenas critica o fato de os policiais federais estarem considerando o depoimento de Rony Lessa, que foi preso pelo próprio Rivaldo Barbosa, é Barbosa mesmo? Ou seja, o Rivaldo Barbosa prendeu o Rony Lessa, e o Rony Lessa faz uma delação acusando Rivaldo Barbosa de ter participado, sem dar provas. Como pode isso? Só que também já estão considerando a necessidade de um feito importante como o apontamento aí dos culpados, dos mandantes do assassinato, para justamente cobrir esse início desastroso de ministério de Ricardo Lewandowski lá na Justiça. O ministro da Justiça até agora não conseguiu resolver o caso de Mossoró. Portanto, a solução do caso Marielle poderia vir para abafar esse início desastroso de ministeriado. Ou seja, essa pode ser a
esse pode ser o grande ponto que faz com que as manchetes se virassem para a entrada do ex-presidente lá na Embaixada da Hungria, para disfarçar a situação que está muito ruim. Eu já falei aí do governo federal, mas tem situações muito ruins no Ministério da Justiça, como essa do Ricardo Lewandowski, como tem no Ministério da Saúde, como tem, enfim, é um governo desastroso. Resta agora, meus amigos, justamente para a Polícia Federal, explicar como vai comprovar com fatos a ligação de todos os citados na delação de Rony Lessa com o que realmente aconteceu. Mas, se a Polícia Federal conseguiu descobrir que o ex-presidente não importunou a baleia Jubá, certamente ela conseguirá descascar esse abacaxi que aí está. Não é isso? Então é o que eu tinha para vocês nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, espero que sim. Né? Você que está assistindo, mas ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, aproveite. Né? É uma promoção diária. Torne-se inscrito do canal Terra Brasilis, é de grátis, como dizia o Mussum. Né? Pegue o link desse vídeo, passe para seus amigos. E você que quer compartilhar, por favor, mande adiante. E você que quer contribuir também com o canal, vocês podem se tornar membros, né? Ou usar o Pix. Fiquem à vontade, não fiquem acanhados, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.